Mesmo em um ano marcado por tensões comerciais, o agro paulista fechou 2025 com um superávit de mais de 23 bilhões de dólares. O setor responde por mais de 40% das exportações do estado, reafirmando aí o papel estratégico para o desenvolvimento regional. Nabil, o que esse superávit aí representa para a economia paulista? Quando a gente fala o número 23 bilhões de dólares, às vezes para as pessoas é difícil ter a percepção da importância, mas quando a gente diz que mais de 40% do que São Paulo exportou veio do agro, acho que as pessoas percebem a importância do agro na nossa economia. E esse superávit traz bastante emprego, desenvolvimento, renda para a economia paulista, não só para o agro, porque isso acaba irradiando para os demais setores da economia. Então, quando você tem um setor que tem bons resultados, os demais setores também acabam se beneficiando. A gente já falou aqui outras vezes, mas sempre é bom lembrar, porque quando fala assim São Paulo, a grande metrópole, todo mundo pensa que é a indústria, né? Porque foca na capital. Mas o estado em si, o interior, ele respira agro, né, Nabil? O estado de São Paulo tem uma história vinculada com o agro, né, com o desenvolvimento do café, né, que trouxe a riqueza exatamente para dar base para a industrialização. E a gente tem uma economia bastante vinculada com o agro. Agroindústrias, o agro mesmo, produção de produtos agrícolas, né, pecuária, pescado, parte agrícola. E isso acaba, para o pessoal que está na capital, às vezes não tem tanto essa percepção, mas quando você vai para o interior, a gente sente esse agro muito forte e muito desenvolvido hoje. 2025 foi um ano difícil, né, pro agro, mas o agro é sempre assim, um ano é difícil, a sequência vem, né, a consequência vem depois de outros anos. Como que o estado, né, como São Paulo conseguiu ainda se manter aí, manter o desempenho aí no setor, mesmo com essas instabilidades internacionais? A gente tem hoje um cenário internacional com bastante instabilidade, né? Os Estados Unidos têm tido uma atuação no mercado internacional que acaba afetando todo o comércio, todos os fluxos internacionais, aplicando tarifas, não só para o Brasil, como para outros países, agora com tarifas para países que têm comércio com o Irã. Então, a gente tem tido alguma instabilidade e a gente vai se ajustando. Mas a gente tem uma economia hoje que tem um destino das nossas exportações bastante diversificada. Então, a gente consegue, às vezes, compensar algumas perdas de alguns países com outros países que a gente consegue colocar nossos produtos. Você já falou aqui no início, né, da importância desses 40% que representa, reflete no emprego, renda, desenvolvimento no interior do estado. Já falamos aqui, tem cidades que respiram o agro, que o emprego, a renda, toda aquela movimentação que ocorre em cidades, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, são todas cidades, Rio Preto, acho que todas as cidades saindo da capital tem um agro forte, né? Sim. Sim. O nosso agro tem essa característica, né, regionalmente, cada região tem um tipo de produção, um tipo de produtos que são mais adaptados para aquelas regiões. Você falou de Ribeirão, tem bastante usinas de cana, você vai para outras regiões, tem outros tipos de produção, de pecuária ou de laranja. Então, a gente tem uma diversidade regional. Mas o interior, de uma maneira geral, é muito vinculado com o agro, com vários tipos de agro, né? Mas a gente tem um desenvolvimento no interior que, como eu falei, a gente tem o agro puxando a economia e que isso acaba irradiando nos demais setores, comércio, serviços e na própria indústria. Tem muito agroindústria no interior, né? A gente fala de usinas de álcool ou as indústrias de papel, são todas agroindústrias, né? São todos o produto agrícola sendo industrializado. É que a gente costuma falar do agro diretamente, mas indiretamente o comércio, né? Movimenta o comércio, movimenta outros setores, serviços. Qual que é a diferença do agro paulista em relação a outros estados produtores? A característica acho que diferencia São Paulo é a diversificação. A gente tem um agro bastante diversificado. Por exemplo, a gente fala dos estados exportadores, né? São Paulo, esse ano, 2025, ficou como o segundo maior estado exportador do Brasil, né? Em 24 a gente tinha ficado em primeiro. Esse ano ficamos com 17% das exportações do Brasil saindo de São Paulo. O estado que exportou mais em 2025 foi o Mato Grosso. O Mato Grosso tem uma exportação basicamente de soja, de milho, de gado, né? de carne. São poucos produtos. E São Paulo, não. Quando a gente olha a pauta de exportação de São Paulo, ela é bastante diversificada. Então, a gente tem essa característica e que isso também acaba protegendo um pouco, quando às vezes algum setor da economia não vai bem, do agro não vai bem, os demais setores às vezes respondem e compensam essa deficiência de algum setor, algum mau momento de algum setor, né?